Olá, eu sou Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas. Hoje vamos falar sobre comunicação, ou às vezes também comentado como sincronização. Vocês podem ver aqui no meu aparelho que já está dando um pequeno alerta aí de pedidos bloqueados. Hoje eu vou falar um pouco disso, de alertas que aparecem, né, no pedido de venda e também algumas informações que eu posso trazer para dentro da aba comunicação, né? São várias parametrizações que você pode fazer, até mesmo de questão de obrigar a fazer sincronização ou alguma coisa do tipo. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui. Para você ver, essa daí eu acabei de clicar em comunicação e ele está me falando assim. Texto, né, pedidos bloqueados, existe um pedido bloqueado para o envio. Você deseja sincronizar agora ou rever os pedidos bloqueados? Se eu clicar em rever, ele vai me levar lá para a aba pedidos, né, onde ele já selecionou aqui para nós, observa bem, a opção bloqueados. Se eu clicar em pesquisar, ele vai me trazer somente os pedidos que estão bloqueados no meu aparelho. Isso daqui é porque muitas vezes existe possibilidade de, por algum motivo, ou até mesmo propositalmente, o vendedor deixar um pedido bloqueado no aparelho. Então, vamos supor que ele digita um pedido, vamos iniciar um pedido aqui bem rapidinho. Vou colocar aqui um produto, vou colocar 60 unidades, adicionar. Aqui no final, na aba totais, você tem essa opção aqui embaixo, observa bem, liberado para o envio. Se eu desmarco essa opção, quando eu fizer a comunicação, esse pedido que eu acabei de digitar, ele não vai ser enviado. Isso significa que ele vai ficar, por enquanto, só no meu aparelho. Isso geralmente é utilizado para o vendedor poder fazer talvez uma edição daqui a pouco no pedido. Quando o cliente fala assim, não, pode digitar esse pedido aí, mas eu vou te ligar daqui a meia hora, uma hora, para poder fazer uma pequena edição. Aí talvez ele não trabalhe com orçamentos, né? Que se for o caso de orçamentos, daí é bem tranquilo, mas se você não trabalha com orçamentos, você vai conseguir colocar, editar esse pedido depois, né? E enviar ele. Então quando eu desmarco essa opção liberado para envio e salvo o pedido, salvei, lá na aba pedidos, né? Naquela aba aqui pedidos, vamos lá pesquisar, eu tenho alguns pedidos aqui e eu tenho dois pedidos aqui, ó, como bloqueados, né? Se você pesquisar somente por bloqueados, você vai conseguir, visualizar eles. Observa bem, dois pedidos bloqueados. Então o que acontece? Vai que por um acaso eu, como vendedor, esqueci que eu tenho que clicar na opção reenviar esses pedidos para eles finalmente irem para o Intor na próxima comunicação, né? Eles irem para o RP da minha empresa. Então clica aqui em comunicação. Agora ele me avisa, ó, você tem dois pedidos bloqueados lá, você não quer rever eles? Aí sim, eu quero rever. Pesquisar, poxa, tinha esquecido, eu precisava colocar esses pedidos para serem enviados. Aí eu vou dar um clique longo lá, reenviar, clique longo no outro, reenviar. Agora esses dois pedidos estarão pendentes para serem enviados no próximo pedido. Observa aqui, ó, os dois pedidos como pendentes, né? Eu vou voltar, agora na comunicação eles serão enviados. Comunicação. Essa mensagem que está trazendo na tela agora também é um parâmetro, tá? Que a gente vai ver já já, que é ele me pedindo para confirmar se eu realmente desejo enviar continuar a sincronização ou não. Às vezes eu clico no comunicação sem querer, ele já começa a comunicação e eu não queria. Então posso trazer essa confirmação de comunicação. Deseja prosseguir, sim ou não? Sim, eu quero comunicar mesmo. E aí ele vai fazer todo o processo de comunicação para mim, né? Certo? Isso aqui é um caso de comunicação. Não sei se vocês viram, passou bem rápido aqui para mim, mas abriu uma opção bem aqui em cima de pedidos sendo enviados. Se você estiver assistindo esse vídeo ao vivo, não vai dar para fazer, mas se você estiver assistindo ele já gravado, você volta um pouquinho aí o vídeo, você vai ver que na hora que eu estava falando, abriu uma caixa de texto bem aqui em cima, escrito pedidos sendo enviado. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. Inclusive na minha sincronização nem tinha pedido para enviar mais, ó. Pronto, já foi os pedidos. Bom, agora vamos ver algumas outras opções que eu tenho aqui
para comunicação. Eu vou começar a falar sobre alguns parâmetros que você pode parametrizar dentro da sua empresa para que você possa ter essas opções de comunicação, disso aqui, desse outro, para que a gente possa começar a trabalhar. Inclusive, se eu digitar um pedido aqui bem rápido, deixa eu colocar aqui para ele ser enviado sem ser enviado automático. Só um momento. 60. Salvar. Crítica de pedido. Sempre a gente acaba pegando ali a crítica do pedido que me fala por que esse pedido, como que esse pedido chegou lá no RP, né? Tá vendo aqui, ó, tá sendo enviado o pedido. Como que esse pedido chegou no RP? Ele chegou com sucesso, ele teve alteração, ele foi negado pelo RP. Isso tudo são críticas do sucesso, alerta e erro. Então, dentro disso, muitas vezes o vendedor ele não vai lá na aba pedidos consultar a crítica do pedido. Então tem uma melhoria também que eu vou apresentar daqui a pouco, é um parâmetro que quando ele conclui a comunicação, aparece daí para ele, ó, sincronização concluída com sucesso, isso já é comum, mas quando ele der OK, vai trazer a crítica do pedido que ele acabou de salvar. Por exemplo, esse pedido está com pedido salvo com sucesso, ou seja, chegou 100% lá no meu RP. Se ele tivesse criado uma falta dentro dele, por exemplo, eu vendi um produto que eu tinha apenas 300 no estoque e eu vendi 400. E no meu Intor está programado para ele fazer esse corte, essa falta automática, né, lá no meu RP. Então, o que acontece? Aqui vai aparecer pedido salvo com sucesso, porque salvou lá, porém foi alterada a quantidade do produto tal de tanto para tanto. Ou então, se teve alguma política, o vendedor ultrapassou o limite de crédito do cliente nessa venda, ou talvez o vendedor não tenha mais conta corrente, né, que é aquela saldo flexível, flex ou gordura, como você preferir chamar. Ele não tem mais aquele flexível para poder liberar desconto para aquele pedido, então vai trazer todos esses alertas aqui na hora da comunicação. Lembrando que crítica quando eu enviei o pedido, o RP está me respondendo o que aconteceu com o pedido quando ele chegou lá. Se houver alterações futuras nesse pedido, eles não serão críticas, eles serão mensagens, né, aqui do lado. Então chega aqui em mensagem quando tem alterações futuras. Bom, então isso daí são algumas coisas de comunicação que acaba aparecendo para mim. E agora eu vou entrar no portal administrativo, onde o TI geralmente mexe, né? E vou começar a mostrar alguns parâmetros para a gente poder mexer. Nem todos os parâmetros vão aparecer na minha tela aqui, porque tem alguns que eu não tenho eles criados. E se eu criar o outro, né, não funciona. Então é por isso que não dá para me criar todos aqui nesse momento. Porque exatamente alguns entram em conflito. Não é por questão de a forma foi programado errado. Não, é conflito de negócio mesmo. Se eu quero trabalhar ou é desse jeito ou é desse jeito. Eu tenho que escolher um jeito lá para poder trabalhar. Mas vamos lá. Quando você entrar no seu portal administrativo, venha na aba Configurações. Você tem aqui a opção de critérios de bloqueio. Dentro de critérios de bloqueio, você tem a primeira conexão. Essa primeira conexão, por exemplo, se você colocar 8 horas, né, 8 horas da manhã aqui, todo vendedor ele consegue trabalhar normalmente com pedido de venda, mas depois das 8 horas da manhã, ele é obrigado a fazer pelo menos uma comunicação, ou ele não vai conseguir começar a digitar pedido. É uma forma um pouco de você tentar obrigar que o vendedor sempre inicie o dia fazendo pelo menos uma comunicação. Para quê? Para talvez atualizar valores, atualizar algumas informações que você quer que sejam atualizadas na sua empresa. Mas existe também o intervalo de conexões, que se eu colocar aqui 2, por exemplo, a cada 2 horas esse vendedor, para digitar o próximo pedido, ele precisa fazer uma comunicação. Então, quando ele entrar, vou puxar o pedido de venda aqui. Quando ele clicar aqui em cliente, vai dar um alerta para ele, que nem aqueles alertas que a gente estava vendo agora há pouco. E esse alerta vai estar falando para ele, olha, você não pode iniciar o pedido porque você ainda não comunicou. Aí ele vai ter que ir lá em comunicação, terminar a comunicação,
para poder digitar o próximo pedido. Então isso faz com que a base toda dele fique atualizada, até mesmo porque às vezes alguns vendedores, né, por vários motivos, eles às vezes passam o dia inteiro digitando o pedido e deixa para enviar todos os pedidos somente no final do dia. Isso para ele é ótimo, porque ele envia todos de uma única vez, tem um tempo para ter ali aquela paciência de talvez revisar os pedidos, não sei. Em compensação, para minha expedição, dependendo de como ela funciona, pode atrapalhar bastante a minha logística, porque se o pedido tivesse chegado logo pela parte da manhã, esse pedido já estaria pronto e montado para uma entrega. Agora, se ele me deixa para mandar todos eles às 17h30 e todos os vendedores resolverem fazer isso ao mesmo tempo, vai chegar vários pedidos no final do dia e o pessoal da minha expedição, além de ter que trabalhar dobrado em um pequeno período de tempo, sendo que durante o dia eles ficaram talvez ociosos, e agora eles vão ter que trabalhar muito apressado para poder conseguir fechar todos aqueles pedidos, e também ainda cria a possibilidade de talvez eu ter que fazer hora extra para poder atender todos esses pedidos. Então aí entra essa questão de eu meio que fazer com que o meu vendedor de tempo em tempo envie pedidos. Né? Então ele faz a comunicação. Só que claro, que se ele colocar talvez ali o pedido como bloqueado, mesmo que ele comunique, ele não vai enviar o pedido. Então nós temos uma outra opção também, dentro da mesma parte lá, ó. Puxei aqui para o lado. Voltou. Aqui, quantidade de pedidos pendentes. A cada, por exemplo, 3 pedidos que o meu vendedor digitar, para ele digitar o quarto, ele precisa comunicar primeiro para enviar pelo menos um daqueles 3 primeiros para poder digitar o próximo. Então eu meio que deixo no máximo 3 pedidos pendentes para que o meu vendedor possa comunicar antes disso, antes de digitar o próximo. Só que aí se ele colocou o pedido como bloqueado, para meio que tentar, né, burlar essa regra, eu posso selecionar isso daqui para que ele considere pedidos bloqueados como pendentes. E ainda orçamentos, eu posso colocar que ele vai ter no máximo tantos orçamentos e que orçamentos bloqueados também são considerados como pendentes. Então, para que ele não fique com muitos orçamentos na base dele sem enviar para a empresa, nem também muitos pedidos na base dele sem enviar para a empresa. Porque dessa forma, toda a minha retaguarda aqui está mais bem preparada para atender, tem mais tempo para atender esses chamados. Existe também a questão do fuso horário, que eu posso trabalhar aqui o fuso horário, dependendo de qual localidade eu estou aqui no Brasil, né? A gente tem aí diferenças, dependendo do período do ano, de até 3 horas de diferença, né? Com o horário de verão. Então é bem interessante, às vezes, verificar o fuso horário que está aos meus aparelhos. Critério de bloqueio de pedidos. Esse aqui é bem interessante, porque lá na rotina 535 do Intor, cadastro de filial, acredito o nome dessa rotina, existe uma aba onde você coloca que segunda-feira você quer que o Intor receba pedidos de qualquer força de venda dentro desse período aqui, de tal hora até tal hora, né, com intervalo de tantas horas de almoço. E aí você coloca isso para segunda, para terça, da forma que você desejar lá. E se você selecionar essa opção aqui, porque ela é especificamente para exportação, ou seja, na comunicação não vai permitir enviar esses pedidos, se você selecionar essa opção, você vai conseguir começar a validar pela máxima totalmente essa parte das 535. Aí ele já barra lá na minha comunicação. A opção que eu tenho mais aqui abaixo é habilitar alerta de cliente não atendido ou justificado. Olha só, até a descrição dele aqui é até bem clara, né? Olha, quando habilitado, se existem, né, clientes do roteiro de visitas que ainda não foram atendidos ou justificados, ao tentar sincronizar, emitirá um alerta, né? Ou seja, se você trabalha com rota e o vendedor ele fez lá, está fazendo a rota dele, mas ele faz a comunicação, mas ele ainda não atendeu todo mundo, o sistema dá um alerta para ele sobre essa rota que ele ainda não concluiu. Claro também que existe um parâmetro que ele faz um pouco mais, vamos dizer assim, mais apertado.
que é, além de alertar ele que ainda que tem cliente não atendido ou justificado, ele barra também para não deixar que ele conclua a comunicação. Esse daqui é apenas um alerta, mas nós temos um parâmetro que barra ele a fazer a comunicação, exatamente para que ele termine de justificar todos os outros pedidos ou talvez atender todos os outros pedidos. Isso é muito usado para quando o vendedor digita trabalho um dia inteiro e antes que ele comece o dia seguinte, ele precise justificar aos clientes que ele não foi visitar ontem. Então isso faz com que eu tenha um controle melhor dentro da rota dele. Bom, e o último, bloqueia a sincronização, aqui ó, bloqueia a sincronização do server, né? Ele é mais para questão de data mesmo, data diferente do servidor. O teu servidor da Máxima, ele vai ter lá o horário dele, data e horário. E existe possibilidade, porque eu já vi bastante acontecer, lembrando que eu já trabalhei na área de analista de sistema aqui da Máxima e já fui TI também de uma empresa, então eu já vi muitas vezes acontecer do vendedor alterar a data do aparelho dele, por N motivos, às vezes até por algum outro software que para ele poder fazer alguma coisa no software teve que mudar a data, ou alguns casos, alguns joguinhos, né, que para poder talvez ganhar algo dentro dele, ele altera a data do aparelho para poder conseguir adiantar. Só que isso pode atrapalhar alguns processos dentro da hora de salvar a data que ele digitou algo dentro do sistema. E isso pode não ser legal. E aí é que eu barro para que esse tipo de coisa não aconteça. Isso aí principalmente é utilizado para quem utiliza bastante ali a parte de geolocalização, né? Geolocalização onde eu pego exatamente onde ele estava cada dia. Às vezes geolocalização baseado no aparelho dele pode dar algum tipo de problema por conta disso daí, mas é bem tranquilo essa parte aí. Aí você bloqueia que se ele tentar mudar a data, não vai ser permitido, certo? Aliás, até permite ele mudar a data do aparelho, sem problema, mas ele não vai mais conseguir fazer comunicação, a não ser que ele volte a data do aparelho. Bom, essas daqui foram algumas configurações do portal administrativo, certo? Porém, nós temos também algumas opções dentro da aba Parâmetros do Sistema. Dentro da aba Parâmetros do Sistema, eu vou buscar aqui alguns parâmetros X que eu separei para vocês. Alguns deles aqui. Como eu comentei, nem todos eles vão aparecer aqui para mim, né? Talvez no seu aí até possa aparecer no seu portal administrativo. Esse aqui, né, chamado bloque com N, primeira conexão, é aquele mesmo que a gente já olhou na configuração, que é bloquear a primeira conexão, né, do vendedor, que a gente viu lá. A primeira opção que a gente viu da aba configurações é a partir daquele horário ele precisa sincronizar. Tem também o block sync roteiro pendente. Eu acredito que esse aqui o meu não vai aparecer também, né? Aqui ó, block sync roteiro pendente. Ele bloqueia as sincronizações quando o roteiro está pendente. Só toma muito cuidado com esse daqui, que se você ativar ele, né, como um sim, existe possibilidade de você travar muito vendedores seu na rua. Essa parte de portal administrativo, você tem que ter, principalmente essa aba parâmetros, você tem que ter um certo cuidado ao fazer algumas alterações nela, porque a aba parâmetros inclusive não possui a opção salvar. Olha aqui embaixo, não tem a opção salvar, ou seja, se eu tenho um parâmetro aqui, né, que eu marco ele ou desmarco ele, aqui ó, aceita digitar pedido para cliente de rede bloqueada. Isso aqui é sobre outro assunto, mas só como exemplo. Se eu marco ele e alguém sincronizar agora, ele já está valendo. Se eu desmarco ele e alguém sincronizar agora, já está valendo. Então tem que ter esse certo cuidado na hora de você fazer alguma alteração aqui, para verificar se esse parâmetro que você está alterando não vai interferir em alguma coisa dentro da venda dos vendedores lá na rua agora. E aí o que acontece? Você alterar mudou lá, né, o do vendedor, pode dar alguns probleminhas aí. Então, se tiver alguma dúvida, geralmente os parâmetros eles têm uma descrição maior do lado deles, né? Se a gente puxar aqui para o lado, opa, não, puxei errado. Calma aí.
aqui para o lado, né, muitas vezes o parâmetro ele vai ter uma descrição aqui embaixo, né, descrevendo o que vai estar acontecendo com esse parâmetro. Se o seu parâmetro estiver faltando essa descrição, pode abrir um chamado solicitando para que as descrições dos seus chamados sejam preenchidas. Assim como também a categoria, quando está assim nenhuma, você pode abrir um chamado solicitando essa alteração. Para categorizar, porque aí fica esses parâmetros aqui do lado, por exemplo, quero saber só parâmetros sobre e-mail. Clica aqui, vai me vir vários parâmetros só sobre e-mail. Esse outro parâmetro que eu coloquei aqui, Block Sync Data Differ Server, é aquele o último que a gente acabou de ver, que é o bloquear sincronização com data diferente do server. Só que eu não estou tendo eles aqui na aba parâmetros porque eu já tenho ele nas configurações, então acaba aparecendo aqui para mim, mas são parametrizações para mim, tá? Eu tenho outro aqui, deixa eu só puxar ele aqui para vocês. Opa. Vamos lá. Opa. Aqui. Pronto. Habilitar conexão sync. O que acontece? Esse aqui eu acho bem interessante. O que acontece? Se você pesquisar esse daqui no seu e ele aparecer aqui do lado, você vai ter a opçãozinha de flag. Se você não aparecer para você, você pode solicitar para que o suporte habilite esse parâmetro para você, né? Vai lá, abre um chamado habilitando. Eu quero utilizar o parâmetro habilitar conexão sync. O que acontece? Ele vai ter assim uma opção de você só flagar ele, né? Vai ter a flag, você vem e flaga ele. Selecionou, pronto, já está valendo. Se você atualizar a sua base de teste, você vai ver que já vai acontecer isso. O que acontece? Seu aparelho, o aparelho lá do vendedor, né, o seu aparelho, você pode vir aqui, ó, e está com a internet, tanto 3G como Wi-Fi desabilitados, né, desligados. E na hora que você clica em comunicação, ele vai lá ativar os dois, né, para poder tentar conseguir uma internet de alguma forma. Afinal de contas, ele não vai conseguir comunicar sem internet. E se ele, né, identificar lá a rede, ele prossegue com a sincronização. Concluiu a comunicação, ele vai lá em cima de novo e desliga os dois novamente. Então, assim, você pode utilizar isso de algumas formas dentro da sua empresa para facilitar a venda aí dos seus vendedores, né? Claro, lembrando que se você utiliza a parte de geolocalização, o fato de você ligar e desligar a internet não atrapalha na coleta de informações de geolocalização, porque você continua pegando todos os pontos aonde o seu vendedor estava, cada ponto. Por quê? Porque é o GPS que está pegando esses pontos. Só que o envio dessas informações para o servidor que vão ser mais lentas. Mas assim, se você ver aqueles pontinhos do geolocalização, todas estarão lá. Certo? Vamos para o próximo aqui. Agora eu vou começar a comentar sobre alguns que eu já mostrei para vocês logo no início do vídeo. Um deles é esse aqui, ó, mostrar crítica após o sincronismo. A gente viu isso no início do vídeo, onde eu terminei de fazer a comunicação e já me trouxe a crítica na tela para mim. Então você pode utilizar isso daí principalmente para esse tipo de ocasiões. O meu vendedor, ele muitas vezes fala que ele não sabe porque talvez o pedido foi feito um corte, foi feita uma falta. E na comunicação ele consegue ter essas informações. Então, em vez de ele, para poder ver se os pedidos todos chegaram com sucesso no ERP, ele precisou vir em pedidos, consulta, clicar no pedido e clicar na crítica aqui, ó, para poder ver que o pedido foi salvo com sucesso. Quando ele termina a comunicação, como a gente viu lá no início do vídeo, ele já traz a crítica na tela para mim, facilitando assim a minha visualização, para que se teve algum pedido que ficou bloqueado, que não saiu do meu aparelho, ou seja, não chegou no RP, por algum motivo, como por exemplo, meu limite de crédito o limite de crédito do cliente foi ultrapassado e a empresa não permite que pedidos com limite de crédito ultrapassado sejam salvos. Ou ainda a minha conta corrente acabou e eu dei desconto nesse pedido, então o sistema foi lá e
te gerou a falta desses produtos, porque ele já tirou que o desconto estava alto demais. Certo? Então são alguns motivos, tudo isso vai vir já destacado na hora que eu terminar a comunicação, o voo já vem na tela para mim, facilitando bastante para o vendedor. E dando uma segurança mais para mim também, saber que o vendedor não tem como ele não ter visto essa informação. Se ele não viu, talvez ele possa ter fechado rápido demais, mas a informação veio para ele. Outro que a gente tem aqui é bloquear pedido na comunicação. Bloquear pedido na comunicação, dependendo, posso até entender de alguma forma. Desculpa, não é bloquear pedido na sincronização. É notificar pedido bloqueado na comunicação. Esse aqui é aquele um que eu também mostrei no início do vídeo. Foi o primeiro que eu mostrei. Onde quando eu tento comunicar, mas eu tenho algum pedido bloqueado lá na minha aba pedidos ainda, ele já me alerta. Você tem um pedido bloqueado lá ainda. Você deseja continuar a comunicação ou você quer ir lá rever o pedido bloqueado? Que foi o caso que a gente clicou em rever e ele já foi direto para a aba pedidos, filtrando somente pedidos bloqueados. Então é um parâmetro que basta você clicar na flag e ele já vai te dar essa opção aí. E principalmente para os vendedores não esquecer de, às vezes, clicar para reenviar o pedido, certo? Vamos para a próxima. Agora falando um pouco de atualização de aplicativo. Não sei se é de conhecimento seu que está assistindo esse vídeo agora, mas em versões mais recentes do pedido de venda, nós habilitamos uma opção de atualização de aplicativo por dentro do portal administrativo. Inclusive é um assunto que eu vou falar em um vídeo somente sobre isso mais à frente. Mas nesse aqui é só para eu poder deixar algumas coisas claras sobre essa atualização de aplicativo. Então vou dar um resumão aqui sobre ele. Você vem em manutenção, disponibilizar a versão do aplicativo. Você vai ter já essa opção aqui em cima, com os aplicativos que você tem disponível na sua empresa. Seleciona a versão que você quer que o vendedor fique. Pode ser tanto um upgrade como pode ser um downgrade também. Você vai selecionar o vendedor ou talvez selecionar todos os vendedores e clicar em executar. Aí o que acontece? A próxima vez que esse vendedor, vou puxar aqui o pedido de venda, a próxima vez que ele clicar em comunicação, vai dar, tem pelo menos 3 formas de eu mostrar aí para ele como que vai ficar. Uma das formas eu começo a fazer comunicação, faço comunicação normal, tipo aqui, vou fazendo a comunicação normal, tudo legal, envio os pedidos que eu tenho para enviar, recebo as informações que eu tenho para receber no aparelho, e quando chega no finalzinho ali da comunicação, antes dessa mensagem, concluir a comunicação, aí antes dessa mensagem vai aparecer escrito lá: olha, tem uma nova versão disponível, deseja fazer o download da nova versão? Sim ou não? Tem as 2 perguntas para ele, Se ele coloca sim, vai começar a já fazer o download da nova versão e trazer a instalação dessa versão nova na tela para ele. Caso ele coloque não, só vai perguntar novamente para ele essa pergunta no dia seguinte. Hoje já não pergunta mais para ele, só vai perguntar amanhã na primeira comunicação que ele fizer. Só que aí existem alguns parâmetros, que um dos parâmetros é sempre questionar a atualização de APK. Deixa eu olhar ele aqui. Sempre questionar a atualização de APK. Se ele estiver marcado, aí ele não pergunta só no dia seguinte, não. Toda comunicação ele vai ficar me perguntando: olha, tem uma nova versão, deseja atualizar sim ou não? Olha, tem uma nova versão, deseja atualizar sim ou não? Então, sempre vai mostrar para ele. Caso contrário, como acabei de comentar, ele clicou em não, só pergunta no dia seguinte. E claro, quando só pergunta no dia seguinte, se ele coloca em sim, baixa, instala, não pergunta mais, Bom, existe outra opção também, que é o forçar a verificar nova versão. Esse aqui é bem interessante, porque às vezes o vendedor, ele não atualiza. Tá lá, deseja atualizar sim ou não? Não. Deseja atualizar sim ou não? Não.
E nunca atualiza. E você quer que ele atualize por conta de alguma informação que você precisa nessa nova versão. Talvez ele está numa versão muito antiga, essa versão talvez estivesse dando algum bug quando ele entrava em alguma função. Aí ele continua reclamando do bug, mas é porque na verdade ele não atualizou a versão. Aí ele dá desculpa, minha internet, 3G, isso, aquele outro. E ele acaba nunca atualizando. Aí você fala, não, eu quero que dê um jeito logo para ele terminar de atualizar isso daí. Então você vem na opção forçar a atualização de versão, e flaga essa opção. Então quando ele clicar em comunicação, se foi disponibilizado uma nova versão para ele, ele vai atualizar. A comunicação vai ser diferente de como a gente estava vendo agora há pouco. Quando ele clicar em comunicação, ele não vai comunicar primeiro para depois perguntar. Ele vai primeiro já trazer a mensagem, com a comunicação já vai trazer a mensagem para ele, tem uma nova versão disponível, ok? Só o ok, é a única opção que ele tem para clicar. Ele clica em ok, o sistema já começa a fazer o download da nova versão e ele vai estar ali com o aplicativo, esperando, ter que esperar a versão terminar de ser feito o download e ele finalmente conseguir prosseguir com a instalação. Terminou de instalar, ele vai lá e clica em comunicação novamente e comunica tranquilo, normalmente, porque agora já está atualizado. Lembrando que é tanto downgrade como upgrade. Quando eu digo atualizado, atualizado para a versão que você selecionou, então vai ser a versão que você clicou lá no menu do portal administrativo para vir para ele. Então são algumas opções aí da aba comunicação, considerando a parte de atualização de aplicativos. Existe também outras permissões aqui dentro também, só que essas permissões elas estão em versões mais recentes, tá? Então se ela não aparecer para você, talvez seja porque na sua versão ainda não seja validado esse tipo de informação, talvez haja necessidade de você atualizar o seu pedido de venda. E quando eu falo atualizar o pedido de venda, eu não estou falando só do aplicativo versão 19.10 para 19.20, não estou falando disso. Estou falando talvez de haja necessidade de atualizar todo o seu aplicativo, porque ainda tem alguns clientes que estão em versões assim anteriores, versão 15, versão 14, e nós estamos hoje na versão, pelo menos na gravação desse vídeo, estamos hoje com a versão 19 homologada. Então, dependendo do caso, talvez você precise ir para outra versão, certo? Eu coloquei aqui a versão 17 do portal administrativo para mostrar que muitos deles já estão na 17. Mas alguns eu coloquei aqui, eu editei aqui para poder colocar eles, só para poder conseguir demonstrar para vocês. Bom, então um deles é esse daqui, validar dia útil. Lá na rotina, que é 535 ou 353. Existem essas duas rotinas, às vezes acabam, Ok, 353, rotina 353 do RP Wintor, do ERP Wintor. Ele possui a opção lá de dia útil. Se você fez esse cadastro lá e ativou esse parâmetro, ele vai começar a considerar os teus parâmetros de dia útil para permitir comunicação, certo? É um parâmetro bem interessante aí, caso você queira verificar algumas questões de dia útil na sua empresa. Validar horário de envio de pedido. Esse aqui a gente já meio que conversou um pouquinho sobre ele, só que a verdade ele acaba nem tendo ele aqui também. Mas é porque ele é um daqueles que está lá em configurações. A gente viu agora há pouco configurações, é o que ele valida o horário de envio de pedido. Inclusive, a rotina 535, deixa eu mostrar aqui novamente, só para ficar bem claro. Quem que é esse parâmetro, quem que é? Na aba configurações você tem lá uma opção da 535. Critérios de bloqueio, e desse cara aqui que eu estou falando, bloquear pedido fora do horário de importação, rotina 535. Lembrando disso, essas duas rotinas são do ERP Wintor. A 535 você consegue criar por filial horários que o Wintor recebe, ele importa pedidos, que ele pega pedidos ali. E a outra rotina que eu estava falando, que os números são até bem parecidos, que é a 353, ela é a rotina de cadastrar
dias úteis, né? Você cadastra os dias úteis ali e aqui dentro, utilizando aquele parâmetro, ele vai começar a ser validado. E por último, para passar aqui a última opção de comunicação, última parametrização aqui, é um que eu já estou utilizando aqui bastante. Para caso tenha alguns erros, às vezes de eu clicar no comunicação sem querer, aí tem aqui, ó, solicitar confirmação quando o RCA solicitar sincronismo. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu clico em comunicação, ele me pergunta, opa, você tem certeza que quer comunicar? Né? De repente você clicou errado aqui, está no bolso, comunicou enquanto o celular talvez estava no bolso quando eu guardei. Não, ele faz a pergunta aqui, né? A não ser que dentro do bolso ele clique em comunicar e clique em sim, né? Aí já comunicou. Mais ou mais uma confirmação para poder evitar ter comunicado sem querer aí, tá bom? Isso daí são algumas opções dentro da aba comunicação. Comunicação, sincronização, então muitas vezes é falado de uma forma ou de outra aí, mas ao meu ver, pessoalmente, para mim as duas formas não estão de certa forma certas, ok? Bom, se você tem alguma dúvida sobre esse processo de comunicação, se você acha que eu esqueci, porque tem um outro alerta que eu não comentei aqui, eu peço para que você deixe, né, no comentário aqui do vídeo para a gente poder fazer alguma consulta. Lembrando que através desse mesmo link que você acessa aqui o webinar desse vídeo que você está assistindo, você pode assistir também diversos outros vídeos que tem aqui dentro, vídeos para vendedor, para TI, para gestores. Então nós temos muitos vídeos aqui. Geralmente os vídeos são ao vivo todas as quartas, por volta das 15 horas da tarde, né? Há exceções, tem algumas vezes que quarta-feira vai ser feriado e eu altero o dia. E tem geralmente na última terça-feira do mês tem um bate-papo, onde eu fico disponível por, nem sempre eu, né, pode ser outra pessoa também, disponível por um X período de tempo, respondendo perguntas diversas sobre alguma solução da Máxima Sistemas. Então é isso. Eu já vi ali que não teve perguntas, então obrigado pela participação de vocês. Até o próximo webinar.